Olá, meus amigos e amigas, o meu abraço a você. Deus te abençoe nesta sexta-feira, 28 de março de 2025. Amém. Vamos aqui meditar na palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Amém? Vamos aqui aprender com esse texto, o que ele tem para nós. A palavra de Deus é de eternidade a eternidade, tá certo? Os que relativizam e estão querendo mudar a palavra de Deus são inventores, estão contra Deus, e Deus haverá de ter com eles, não sou eu. Estou apenas afirmando a verdade, porque a palavra de Deus ela é plena, total e absoluta. Relativismo da palavra é engodo, cuidado. Vamos aqui ao versículo 5, versículo 15 de Isaías 8, que começa assim: Muitos dentre eles tropeçarão e cairão. O profeta ele volta aqui a advertir, ajudar das dificuldades que Judá irá enfrentar por causa do pecado, e você já está bonito de saber que eu tenho dito várias vezes que o pecado de Judá naquele contexto era pecado da idolatria. Havia abandonado o Deus de Israel e estava servindo a outros deuses, os deuses das outras nações. Mas o que é interessante é a dificuldade e a degradação que Judá vai enfrentar por causa do pecado. O texto está dizendo, primeiro tropeçarão. Você está andando aí na rua, tem uma pedra meio saliente, você tropeça, machuca o dedo, né? Mas assim, há tropeços que você cai. Então, a degradação é essa. Primeiro é o tropeço e depois a queda. Como é que eu quero pensar isso, essa degradação de Judá naquele contexto, e aí trazer isso também para os nossos dias de hoje? É que, primeiro assim, vou trazer aqui uma analogia nesse sentido. Tropeçar. Então, eu vou comparar isso com um pecado aí pequeno, né? Foi só uma mentirinha. Eu só visitei lá a, a igreja do Mamon, né? É a igreja que só quer dinheiro, né? Cuidado. Eu só fui lá, só fiquei admirado, foi só um pecadinho pequeno. Assim, então, o tropeço são essas coisas que eu estou chamando pequena, tá certo? Assim, eu só fui lá, não, rapaz, foi só uma vez, coisinha pequena. Olha, são de pequenos pecados que vai crescendo. Então, primeiro você tropeça, depois você cai. Olha, amigo, e dependendo da queda, para se levantar é difícil. Você que não creu, continua no pecado. Você precisa crer em Deus, tá certo? Judá precisava crer, porque Judá estava mergulhada na idolatria de uma forma assim terrível. Então, o profeta diz, olha, primeiro eles tropeçam, depois caem. Isso é a degradação do pecado. Ele começa num sentido pequeno e depois ele vai aumentando. Você às vezes toma só uma dose, né? Depois você passa para a segunda, para a terceira, daqui a uns 3 ou 4 litros, tá certo? Aí você pega só um cigarro de maconha, daqui a pouco são 3, 4, 5. O crack então que vicia logo, né? Misericórdia. Não, vou só experimentar, aí morreu. Ora, querido, o ser humano sem Deus, ele vai cometer pecado. E a tendência é piorar. É isso que Isaías está dizendo para ajudar naquele contexto. Deus falando, diz assim, ó, todos tropeçarão e todos cairão. Olha que tem um futuro aí. Ele está dizendo, ó, a coisa ainda está mais ou menos bem, mas vão tropeçar, vão cair por causa dos seus erros. Então, e dependendo da queda, meu querido, é difícil para levantar, tá certo? Judá estava aí num pecado terrível. E o texto vai dizer assim, serão quebrantados. Olha, quebrantar na Bíblia vai ter um sentido assim de causar desânimo, de trazer, desencorajar, abater, enfraquecer. Olha, o ser humano sem Deus, ele fica desanimado.
Tem gente aí que se anima porque ele se agarra ao erro e faz do erro como se fosse uma verdade, apaga, ele se apega. E olha, quem comete crime, gente, mente. É o nosso governo, é a cara do nosso governo. Um mentiroso, quanto mais, porque é um criminoso, então todo criminoso mente. Eu já ouvi conversando com um irmão que matou uma pessoa e ele hoje é convertido, graças a Deus, mas ele disse que na hora que a polícia chegou, ele contou uma história fantasiosa, porque isso é quem está mergulhado no pecado, quem não está em Deus mente e faz disso uma verdade, aí se segura nisso, vai vivendo. Então, o texto está dizendo serão quebrantados. Então, Deus vai trazer um desânimo, em vez de trazer segurança, proteção para ajudar, vai desencorajar, não vai mais estar ali não, vão enfraquecer. Então, note que assim, essa depreciação de Judá, ela vai acontecendo por causa do seu pecado e agora vai deixar de ser encorajada por Deus. Porque quando você está bem, você é encorajado por Deus. Quando você não está, você vai ficar no pecado e você está complicado. Amém? Então, serão quebrantados, desencorajados, tá certo? E o texto vai dizer assim, enlaçados e presos. Note, porque aqui o profeta está tratando de pecado, a Bíblia trata de pecado, tá certo? Aí serão enlaçados e presos. O fim de quem pratica o pecado deliberadamente, fazendo porque quer, sabe que está errado e faz. Quem pratica o pecado deliberadamente, o final é ficar preso pelo pecado, emaranhado por ele, e fala até em Deus, de meu Deus, Jesus, tu é bom, lindo, maravilhoso, eita glória, mas está preso no pecado. Olha, a tendência é essa, tropeça, cai, vai ser quebrantado, desencorajado por Deus, não tem mais Deus na sua vida. Lembra de Sansão, o homem do cabelo bonito? Só não igual o meu, tá certo? Aí chega um momento que ele diz assim, Sansão só não sabia que o Espírito de Deus não estava mais com ele. Por quê? Porque pecou. Brincou com a palavra de Deus. Você que faz piada com a palavra de Deus, prepara os lombos, tá certo? Esses humoristas aí que ficam degradando Deus, te prepara. E você que é crente que faz piada com a palavra de Deus, tem cuidado. Peça perdão ao Senhor. Então a sequência é essa. Tropeça, cai, é quebrantado e depois é preso. Preso no pecado. Quando o pecado é praticado e não tem nenhum arrependimento, ele é praticado deliberadamente, você está preso por ele, continua preso nele e só tem uma forma de se libertar. Como era que Judá podia se libertar naquele contexto? Era se voltando para Deus. Como é que você pode se libertar hoje? É se voltando para Jesus. Olha o que Jesus disse, conversando com o pessoal de Israel naquele contexto, quando Jesus veio. João capítulo 8, versículo 36. Ele diz assim, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí o pessoal ficou maluco. Nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus disse, se fosse filho de Abraão, vocês querem me matar, rapaz? Vocês não são filhos, não. Vocês precisam se arrepender. Porque é isso que Deus faz. Nos chama ao arrependimento. Ele estava chamando Judá ao arrependimento. Ele disse, olha Judá, tu não quer... O detalhe vai ser esse. Tu começou com pouca coisa. Tu começou só com uma mentirinha, tu começou só com um adultériozinho pequeno, tal. Depois aí estava com vários, né? Então vai, é assim. Mas se Cristo liberta, Deus liberta. Se Judá se voltasse para Deus naquele contexto, estaria livre. Se você se voltar para Deus hoje, você estará livre, não tem condenação eterna. Isso é muito sério. O versículo 16 vai dizer assim, resguarda o testemunho. Aqui, Deus muda um pouco a história, porque ele está falando através de Isaías falando para o povo não está ligando, aí Deus diz, resguarda o testemunho. Então o profeta, ele é, aliás, Deus, não é o profeta, Deus, ele evoca o profeta, ele chama o profeta, ele convoca o profeta e diz, olha, guarda a palavra aí, teu coração. Sim, guarda o testemunho. O pessoal não quer, guarda para ti. Amém? Assim, ele chama, Deus evoca agora, ele chama, ele convoca, ele chama o profeta e diz, guarda o testemunho. O pessoal não quer nada não. Tem momento que a gente tem que guardar a palavra para nós mesmos. Estou aqui falando porque Jesus mandou pregar a todas as nações. E essa palavra possa chegar aos confins da terra, que
tem essa facilidade hoje. O tempo de Paulo era bem mais difícil, tinha que ir de barco, andando, de camelo. Eita glória! Mas assim, resguarda o testemunho, ou seja, quando o texto diz testemunho, assim, é porque é Deus que está falando através do profeta. Então guarda a palavra. E o texto do versículo 16 vai terminar dizendo assim: e sela a lei no coração dos meus discípulos. Tem gente que vai decidir seguir a Deus. Estou trazendo isso assim. Tem gente que vai decidir seguir a Deus. O profeta está lá, ciente que ele foi chamado por Deus, está falando, o profeta crê, está falando, e ele diz, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, o profeta tem discípulo que também está crendo e está acreditando, então, sela essa palavra. Olha, eu quero entender assim que o profeta tinha discípulo e que esses discípulos iriam selar essa palavra no seu coração. Eu quero fazer aqui uma referência à questão do selo no Velho Testamento. Quando sela, isso lá, e para hoje também, existe uma condição de autenticidade, ou seja, aquilo que o profeta está falando é verdade. E Deus diz sela. O selo no Velho Testamento tem essa garantia de autenticidade, que a palavra é de Deus. Hoje, os processos em sigilo são mais mentirosos do que os que estão em aberto. Porque o mentiroso vai fazendo do jeito que ele quer. Mas aqui é Deus falando, tá certo? Eu estou só lembrando e contextualizando com a nossa situação de hoje, tá certo? Ele diz, sela a lei no teu coração, ou seja, no coração dos meus discípulos. O profeta é discípulo, e tem discípulos que são do profeta que entendem e creem em Deus, então sela essa palavra. Esse selar tem essa garantia de autenticidade de que é Deus que está falando, e esta palavra se cumprirá. Amém? Escute, meu querido, a Bíblia é verdade. Cuidado, os progressistas relativizam a palavra de Deus, negam Jesus. O cristianismo científico nega Jesus. Tenha cuidado, mistura um bocado de coisa. E tem muito cristianismo aí, o cristianismo da prosperidade nega Jesus. Tenha cuidado, ter dinheiro é bom, mas ser possuído por ele, dominado por ele, você esqueceu de Jesus Cristo, tá certo? Então, tem muito evangelho sendo pregado aí que não é de Cristo, é de homem ou de demônios, tá certo? Agora, por que eu estou dizendo isso? Para que você leia a Bíblia, enquanto ela não é queimada e destruída, porque eles estão querendo fazer isso. O princípio é querer mudar e depois vão querer queimar. Guarde ela no seu coração. Deus manda o profeta guardar no coração dos discípulos. Memorizar, lembrar. Como é que eu vou memorizar? Pelo menos as coisas mais centrais. Você sabe que Jesus é Deus, que ele morreu por você, que ele ressuscitou, subiu ao céu, que ele vai voltar para levar um povo para estar com ele e viver eternamente com ele. Essa verdade você tem. Está na Bíblia. Leia o Evangelho de João e Isaías também e outros mais. Então, assim, sela a lei no coração dos teus discípulos. Isso é a autenticidade da palavra, porque essa palavra vai ser cumprida por Santo. Sela e aguarda o cumprimento dessa palavra. Olha, tudo que Isaías falou, quase tudo já se cumpriu. Isaías falou motivado por Deus, direcionado por Deus. Tudo que ele falou já se cumpriu. O nascimento do Messias já se cumpriu. A crucificação do Messias, que está lá no capítulo 53 de Isaías, já se cumpriu. O nascimento é no capítulo 9, tá certo? E aí vai várias outras profecias. Essa com relação a Judá se cumpriu naquele contexto. Judá foi preso, tá certo? Então, muitas já se cumpriram e outras haverão de se cumprir. As que faltam serão cumpridas. Sabe por quê? Porque foi Jesus que disse. Foi Deus que falou através de Isaías. E Jesus, quando vem, ele afirma essas coisas. Deixa eu ler isso aqui para vocês. Mateus capítulo 24, versículo 35. Jesus, o Filho de Deus, que é Deus revelado para nós, é o Deus que encarnou. Olha o que ele disse. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. As palavras de Cristo são as que foram ditas por Cristo quando ele estava aqui e as ditas pelos profetas, as que ainda não se cumpriram, porque a palavra de Deus é toda, é Velho Testamento e Novo Testamento. Cuidado com os que negam o Velho Testamento. O Velho Testamento é confirmado pelo Novo em Jesus Cristo. Então, querido, leia a palavra de Deus, guarde essa palavra no seu coração, cele ela com você, ela gera fé em nós.
e ela nos conduz a Cristo e ao reino de Cristo e à eternidade com Cristo. Portanto, crer em Cristo é o fundamento. Amém? E que Deus possa salvar a nossa nação dessa incredulidade e desse evangelho de fariseu que prega mentiras, tá certo? E desses inescrupulosos que governam a nossa nação, que são contra o evangelho. Socialismo marxista, comunista, terrorista, é contra Jesus, é contra o evangelho. Se você apoia esse governo, você não entendeu a Jesus e nem conhece Jesus, nem conhece o cristianismo. E o pior é que tem pastores que acreditam. Que Deus abençoe a nossa pátria amada, chamada Brasil. Deus te abençoe, sextou. O Senhor seja contigo, abençoe a tua casa e a tua vida e abençoe a nossa nação. Dia 6 de abril está chegando.